Imagine que você está diante de duas versões de você mesmo. Um é esse mesmo, que segue padrões, que segue o mesmo de sempre, o seu dia a dia, e outro, que é mais criativo e que já de uma forma ou outra conseguiu alcançar coisas lá no futuro. Quem você acha que seu cérebro adota? O mesmo de sempre ou aquele que já está no sucesso? Quer saber? Vem comigo. Aloha, seja muito bem-vindo ao canal Onda Quântica. Sou Selva Salerno, neurocientista, trazendo, obviamente, mais sobre essa questão do seu eu do futuro, do seu duplo e como você pode fazer para chegar nele. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre essas questões que sabotam chegar nesse eu do futuro. E vou trazer aqui três autores brilhantes: o Antônio Damasio, a Carol Dweck e o Leonard Mlodinow. Esses três eles explicam como nós temos a tendência de viver no futuro e como nós também nos auto-sabotamos para nunca chegar lá. É um paradoxo meio estranho, mas é o que a gente faz todos os dias. Vamos, sem delongas, para esses três sabotadores, para que você entenda melhor que toda solução também tem dois lados, é como se fosse uma moeda. Para que a explicação fique mais fácil de entender, o que eu vou fazer aqui? Eu vou trazer o conceito da ciência, vou trazer o conceito da espiritualidade e, obviamente, um exemplo para que você consiga visualizar de uma forma mais didática. Segundo Antônio Damasio, um neurocientista português, renomadíssimo, no seu livro Erro de Descartes, ele explica que nós tendemos a nos autossabotar. Por quê? Porque o cérebro, ele não procura por sucesso, ele procura por sobrevivência. Então, tudo aquilo que for contra a sobrevivência, ele vai afastar, ele vai criar padrões de defesa inconsciente que podem vir na forma, por exemplo, de procrastinação, de autojustificativa e de dúvida, para que você não chegue aonde você tem que chegar. Já a espiritualidade, a gente pode trazer conceitos do budismo e do hermetismo, que dizem que quando isso acontece é porque você está num padrão vibracional que não condiz com a realidade que você quer ir. E você, dessa forma, vivendo no passado, termina ficando nessa frequência vibracional, não se permitindo ir para o outro extremo, obviamente para o seu futuro. Eu vou dar um exemplo aqui para que você consiga entender da melhor maneira. Imagine João, que é um menino que ele anda de bicicleta em rodinhas, aquelas rodinhas para estabilizar. E ele quer, obviamente, aprender a andar de bicicleta sem essas rodinhas. Mas a mente dele diz o seguinte: cuidado, você pode se machucar. Continue andando com as rodinhas porque é mais seguro. E assim sendo, ele não insiste. Então, ele nunca vai, obviamente, conseguir andar de bicicleta sem essas rodinhas. Com a gente acontece mais ou menos a mesma coisa o tempo inteiro. O cérebro, ele está sempre nos mantendo no automático, para que a gente não tente coisas novas. Portanto, a autorreflexão é muito importante para que você consiga se perguntar se realmente estar onde você está vai te levar ao futuro. O problema aqui reside no fato de você ficar nessa introspecção o tempo inteiro, que também vai fazer você paralisar. Entenda que o autoconhecimento, ele é um trampolim para você evoluir e não um labirinto sem fim onde você pode ficar o resto da vida. Nosso segundo item, nosso segundo sabotador é a realidade confusa. Leonard Mlodinow, o autor do livro Elástico e o Andar do Bêbado, ele diz o seguinte: se você não planeja e se você não se adapta àquilo que você quer, você nunca vai chegar lá. E o que é pior, o seu cérebro, por ele não ter um porto aonde você quer chegar, ele termina dispersando a energia e, obviamente, te esgotando. Em outras palavras, quem não sabe aonde quer chegar, qualquer lugar é um lugar. Então entenda que o sistema executivo, nosso córtex pré-frontal, se ele não entende, se ele não tem clareza para onde ele tem que apontar, então isso vai trazer mais confusão, não somente mental, como emocional. Já a espiritualidade, ela traz a lei da atração. Quando você não sabe aonde você quer chegar, é como se você estivesse num padrão vibracional fragmentado. Você
aponta para tudo quanto que é lugar. E aí você termina se dispersando demais e não conseguindo obter aquilo que você quer. Eu vou trazer um exemplo assim como eu fiz do primeiro. Ana quer fazer um bolo, mas ela não tem a receita. Então ela vai pela cabeça dela. Aí ela pega todos os ingredientes, o primeiro que ela encontra no armário, mistura todos os ingredientes, coloca no forno e fica esperando. Resultado disso, caos total. Qualquer coisa menos um bolo. Portanto, assim como Ana, na nossa vida a gente também tem que saber para onde a gente quer ir. Então, qual será o nosso eu do futuro, aquele que você vai escolher? E para isso, obviamente, você tem que ter planejamento e adaptação desse planejamento, como diz o Love Love. Aí a dica é: planeje-se. Contudo, porém, todavia, cuidado com o excesso. Cuidado com você criar metas muito difíceis que você não consiga chegar. Entenda que o planejar em excesso também pode ter os mesmos resultados que não planejar nada. Então, preserve a sua energia mental, física e também espiritual. E por último, não menos importante, vamos para o terceiro sabotador que não deixa você se conectar com o seu eu do futuro, que é a incapacidade de você ter uma nova identidade. Entenda que para você se tornar o seu duplo, você tem que se conectar, tem que ter uma coesão entre o que você faz, o que você sente, o que você pensa, o que você fala, em relação a quem você quer se tornar. Carol Dweck, uma psicóloga muito renomada e autora do livro Mindset, a nova psicologia do sucesso, esses 3 livros eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser adquirir, tanto do Antônio Damasio, quanto do Mlod Love, quanto da Carol Dweck, ok? E o que ela diz? A renomada psicóloga de Stanford, ela diz o seguinte, que se você quer criar uma versão nova, tem que entender que a versão em si, ela está arraigada à forma como nós nos vemos, nos percebemos. Então, se você se percebe ainda dentro dos padrões antigos da forma como você agia, você nunca vai dar lugar ao novo. A mesma coisa acontece na espiritualidade, por exemplo, no xamanismo e no trato dos arquétipos. Se você não entra na frequência desses arquétipos, se você não está nessa mesma linha vibracional, você nunca vai dar lugar àquilo que é novo. Portanto, o pensamento, a emoção e a ação, eles têm que andar juntos para que você consiga chegar lá. É mais ou menos, eu vou fingir ser para me tornar. Ok? Então, eu vou dar obviamente um exemplo, assim como eu fiz nos outros. Pedro é um menino que sempre foi chamado de bagunceiro, pelos pais, pela professora, pelos colegas, enfim. Então, quando ele tenta ser certo, quando ele tenta ser organizado, alguma coisa dentro dele, o seu cérebro, ele manda a informação de que está errado, porque ele é bagunceiro. E dessa forma, ele sempre vai continuar sendo aquilo que ele pensa ou aquilo pelo qual sempre foi chamado. Da mesma forma na nossa vida. Se você continua no padrão que você está, como dizia Einstein, tolo é aquele que pensa ter resultados novos se sempre continua fazendo a mesma coisa. Portanto, você deve sim tentar ser o seu eu do futuro, mas com muita parcimônia, porque obviamente, como eu falo, a solução sempre é uma moeda de 2 caras. E se você tenta abruptamente mudar a forma como você é em prol daquilo que você quer se tornar, pode acontecer 2 coisas: conflito interno e, obviamente, o teu cérebro, que não é nada bobo, desacreditar de tudo aquilo que você vem trazendo como uma nova realidade. Portanto, use doses homeopáticas numa ação constante para você chegar naquele que você quer se tornar. A questão então aqui não é se você vai chegar a ser o seu duplo, se você vai se tornar seu eu do futuro, mas sim como você chegar até ele, unindo conceitos da ciência e da espiritualidade. E se você quer saber esse como, eu trago na jornada Sensório. O link está aqui embaixo, onde eu explico isso e muito mais. Ok? Se você gostou desse vídeo, eu peço que você compartilhe com aquela pessoa que precisa, ou então que você deixe o seu comentário. Desta forma, você dá força para o canal e assim eu consigo trazer mais informações sobre o seu duplo. Por hoje é só. Gratidão por estar aqui e a gente volta a falar mais do nosso duplo no nosso próximo vídeo. Beijos no coração. Aloha. Até lá.